E aí a gente vai para a quarta pergunta, que é, né, existe educação antirracista sem a educação afro-referenciada? Não, não existe. Que é praticamente a mesma coisa que eu estava falando anteriormente. Né? A diferença é que, assim, quando a gente fala de educação antirracista, a gente está falando de um processo que está focado no racismo. Na identificação do racismo, na repressão não, mas na orientação da criança que cometeu o ato racista. A gente está falando de algo que está muito focado no racismo, que é algo que é uma... que eu considero, eu pessoalmente, a partir dos meus estudos e das minhas percepções de mundo, considero uma doença do povo euro-ocidental. É uma visão doente do outro. E quando a gente fala de educação afro-referenciada, a gente está falando do quê? De acessar esses outros conteúdos que estão lá embaixo, submersos, apagados, que precisam vir à tona para trazer para a gente uma vida mais significativa, uma vida mais potente, uma vida mais conectada mesmo, né? Uma vida que flui entre as outras vidas. Então, quando a gente fala de acessar esses outros conhecimentos, a gente está falando de um processo que vai derretendo essa camada de preconceito e soberba em relação aos povos racializados. E aí, assim, eu falo aqui, existe educação antirracista sem educação afro-referenciada? Não, não existe. Existe educação antirracista sem a educação indígena? Não, também não existe. Porque a gente precisa acessar os diversos conhecimentos. A gente precisa se entender como comunidade no mundo. A gente chegou a um ponto do planeta onde a tecnologia está cada vez mais forte. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser tomado de assalto pela extrema coisificação da vida. Enfim, esse é o processo há muitos séculos já, mas a gente está chegando num ponto muito fulcral, que é o da relação com a máquina. E, enfim, né, teremos desdobramentos aí dessa ideia mais para frente, mas é exatamente por essa questão, né, por esse ponto muito delicado que a gente está chegando do nosso processo como comunidade humana, da convivência com a máquina, da convivência com a tecnologia, com a inteligência artificial, que a gente precisa acessar outros conhecimentos, outras formas de pensar a vida e entendê-las como válidas. Porque quando a gente começa, e eu sou dessas pessoas, né, a relação aos conhecimentos, a gente vai ver que muito do que a neuroeducação, por exemplo, desenvolveu, os povos africanos, né, o povo Bakongo, que é o que eu estudo mais especificamente, já tinha desenvolvido no seu processo, né, de filosofia educacional. Então, quando a gente olha para essas duas instâncias do conhecimento, a gente pode relacionar elas com muita tranquilidade.